Pessoal, já deu start aqui e autorização na gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela aqui, como a gente sempre vem fazendo. Então, vamos lá. Disclaimer antes da gente iniciar aqui, eu estava aqui fazendo correção, né, do fórum, das atividades aqui, né? E, e já fazendo o planejamento, ó, que faltam duas aulas, né? Essa que eu estou gravando e a última. E já fazendo o planejamento aqui para o C de segurança e eletricidade, né? Ela vai ter até bastante aula aqui comparada a outras turmas e de projetos prediais, tá? Mas assim, vislumbrando, porque segurança e eletricidade, pessoal, a gente não tem assim, geralmente nessa matéria não tem muito tempo. Então, vocês acabam sendo prejudicados porque tem um conteúdo interessante de prontuário de instalações elétricas. Daí eu estava olhando aqui, né? A última aula, é, a penúltima, quer dizer, né? Eu falei da última UC, né? Ou da última atividade, que é a atividade 4. Deixei o material extra aqui para vocês, né? Falei sobre o questionário, né? O de recuperação. É, Eu vi que faltou algumas questões, né, para gente. Aí foi abordado até a questão 5. Então vamos continuar desse ponto e da questão 5 eu também vou abordar, pessoal. O... Deixa eu ver se está aberto aqui o questionário de recuperação. Deixa eu só ver se a Sara deixou ele aberto. Não, não deixou. Mas eu fiz aqui uma antecipação aqui, já falando dele, porque como a gente finaliza agora dia 14, ó, dia 14 é o que? Hum, Próxima semana, né? Então, a gente tem mais essa aula de hoje e a aula da próxima semana aqui. E já para a gente se adiantando, eu vou pedir para a Sara já deixar a recuperação aberta, para a gente já finalizar, né? Tudo o que falta aí para vocês. Eu postei agora há pouco. Eu vi que mais um momento presencial foi o quinto momento presencial aqui foi colocado, né? Então tá faltando o do dia 25 do 1, né? O, o do dia seria o do dia primeiro e o do dia 8 aqui, né? Para compor a nota. Então, esse foi o último que eu atualizei agora há pouco, de momento presencial. Então, já pensando nisso aqui, para a gente, por exemplo, se a gente matar tudo, finalizar as recuperações, né, aqui dessa ou seja, já ir para a próxima, né, de segurança e eletricidade, aí já fica mais fácil, porque a gente faz esse mesmo processo em segurança, depois a última UC do módulo 1 aqui, ó, módulo específico 1, vai ser de projetos. Então, se a gente for, ó, finaliza tudo agora, né? Recuperação, aí quem já atingiu nota, né? Já passa para frente. Quem não atingiu, a gente já recupera logo agora, para justamente a gente ficar livre para o C de segurança, que vai iniciar dia 17 do 2 e finalizar dia 18 do 3, né? Aí esse mesmo processo vamos repetir lá na UC de segurança, né? Ela vai ser até relativamente longa, né, se comparada com outras aí. Tem uma turma que vão ter só duas aulas, né? Caso de vocês e vão ser mais, né? Eu estou fazendo o planejamento, inclusive, aqui. E de projeto prediais a gente faz a mesma coisa.
Porque aí, ó, quando chegar no dia 16 do 5, que é o último dia, a gente só se preocupa com a recuperação de projeto predial, porque vocês já fizeram de instalação e de segurança e eletricidade, tá? O intuito é isso, a gente ir matando o C por o C para fechar o módulo, porque aqui vai fechar o módulo específico um, né? Ou seja, quem recuperou, recuperou, quem não recuperou, só fazendo novamente aí ao C que ficou de recuperação, tá bom? Em outra turma. Então, já para a gente garantir, aí por isso, vou pedir já para a Sara abrir o questionário de recuperação, falta só 2 semanas, tá? É, Aí a gente vai continuar. Foi o quê? Foi na. Eu deixei registrado aqui de propósito. Aí foi parte um, né? Foi abordada até questão 5. Ok, lá do DTM. Então a gente vai continuar da questão 6, né? Se não me engano, são 10, né? E aí, finalizando aqui, né? A gente pega e já fala de prontuário das instalações elétricas, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá em situação de aprendizagem, né? Aqui está bloqueado para vocês, né? Está oculto, né? Vocês não vão conseguir acessar, mas já a partir de amanhã eu já vou pedir já para a Sara deixar aberto aqui para vocês, tá? Ó, eu tinha deixado até marcado aqui as análises. Isso mesmo, foi sobre multímetro. Isso mesmo. Agora, não, a gente tinha falado das 5 aqui. Só recapitulando, né? O sistema de aterramento é um sistema indispensável para a proteção elétrica. Sobre aterramento é correto afirmar, né? Ele é conectado ao dispositivo DR. No caso, o DR, ele é um disjuntor, né? Ele tem a fase e o neutro. O neutro, no final das contas, vai estar aterrado, né? Se for o sistema TNCS, esse daqui, ó. Eu tenho até um desenho aqui de um DPE. Aqui, ó. Tem um desenho de um quadro de medição, só para vocês entenderem aqui. Só para a gente recapitular aqui, que eu lembro que eu não mostrei esse desenho na última aula, ó. Esse aqui é um sistema TNSC, aqui na medição de energia, né? Aqui é como se fossem 6 kitnets, tá? Então a gente tem a entrada geral aqui, ó, entra no borne superior faz A, B e C, né? Já no borne superior, né, você sangra o cabo aqui e conecta com o supressor de surto, o DPS, né? Esses disjuntores aqui é simplesmente para você desarmar o circuito e fazer a troca caso ele queima. Lembrando que o DPS aí, né, ele funciona como se fosse uma chave aberta, né? Então a energia, o potencial elétrico, e quando o cliente fecha o circuito, a corrente vai fluir do borne superior para o inferior, passa pela múfla e vamos supor que é o primeiro cliente aqui e alimenta ele, tá? Agora, e ele também ele é conhecido como um resistor, chamado de resistor linear. Quando ele tem um nível de tensão, né, o RMS 220, ele atua como um circuito aberto, né? Então aqui é como se tivesse chave aberta. Agora, se eu tenho um nível de tensão, um surto, né, que o pessoal chama de, sei lá, 2000 volts, né? Ou seja, muito acima de 220, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fechar o circuito. Aí, quando ele fecha o circuito, ele cria um curto-circuito. Então, a corrente, né, vai ser desviada, vai passar por esse disjuntor, passa pelo DPS,
vai para o barramento de equipotencialização. Tá vendo que o neutro aqui, ó, o neutro ele está aterrado. Por isso que, né, aqui, ó, falou, o DR necessariamente ele não é conectado, né, com o aterramento, mas o neutro, né, aqui na medição ele vai estar aterrado. Lá no consumidor aqui, ó, nesse cliente aqui, por exemplo, eu tenho barramento de neutro e barramento de terra separado. Aqui eles vão estar separados, né? E aqui eles vão estar o quê? Curto-circuitados juntos aqui. Por isso que esse, né, não foi, e não é a alternativa correta. O seu objetivo, né, do aterramento é ser utilizado com cabo fase em circuito bifásico? Não, né? Se eu pegar um circuito, né, seja monofásico, bifásico ou trifásico, e conectar no aterramento, eu estou criando um curto-circuito, né? Estou criando um curto-circuito, vamos dizer assim, simulado ali, né? Na prática. Então, eu sempre tenho que ligar uma carga para essa carga consumir. Se eu pego o cabo fase e ligo no aterramento, é curto-circuito fase terra, tá? Se trata de um sistema obsoleto, não, né? O aterramento não é obsoleto. Então, por isso que não foi marcado essa. Então, recapitulando aí da última questão, né? Proporcionar ponto de menor resistência elétrica, ou seja, ele, quanto menor a resistência, mais próxima de zero, né? Maior vai ser a corrente elétrica, né? Ao ponto de criar a corrente de curto-circuito, que é a corrente que tende ao infinito, né? Então, o menor, né, o ponto de menor resistência elétrica para direcionar a eletricidade para a Terra, tá? Então, o DPS, né, aí se aqui tivesse falando que era, em vez de DR, DPS, aí sim, aí estaria correto. Mas ele falou de DR, é o disjuntor diferencial residual, né? Que eu mostrei até na atividade lá, quer ver, ó? Se eu não me engano, foi na um. Vou até deixar aqui aberto que vai servir para os nossos propósitos aqui, esse projeto aqui, ó. O DR aqui, ó. Vamos pegar esse quadro aqui da oficina, ó. O quadro aqui do chuveiro, né? Eu tenho o DR, aí o DR, ele é bipolar, viu? Aí eu vou ter o neutro e a fase passando nele. Esse aqui é o dispositivo DR, esse que tá instalado aqui. Se ele fosse o disjuntor DR, né, o DDR, aí eu teria apenas um, né, bipolar, tá? Vamos lá para a questão 6 aqui. Conforme a NBR 5410, circuitos de iluminação podem ser usados para acionamento de outras cargas, como chuveiro, ventilador ou forno. Lembra lá a NBR 5410, né? Se eu não me engano, lá no fórum, pegar aqui a 5410. Se eu não me engano, acho que a tabela. Eu vou duplicar aqui a sala de vocês, só para a gente não perder o fio da meada. Eu acho que a tabela. Acho que é na tabela 47, isso mesmo. A tabela 39, não sei se vocês se lembram. Lembra que a tabela 39 aí mostrava, né, capacidade de corrente, ó, seção nominal, capacidade de corrente para circuito monofásico, né, dois condutor carregado, e aqui três condutor carregado, tá?
Vou pegar o início dela, ó, por exemplo, um condutor de 4 milímetros, né? Para monofásico, tem a capacidade de 40 amperes. Já no trifásico, ele tem a capacidade de 34. Esse aqui é o estilo o método de instalação, que seria a 39. Agora, a 47, deixa eu pôr logo aqui, que já vai lá direto. Aí a tabela 47, olha aqui. Circuitos de iluminação, ó, utilização do circuito. Circuito de iluminação, ó, seção mínima, né? Aqui fala que circuito de iluminação deve ser segregado de circuito de força, né? Por exemplo, o chuveiro é uma tomada de uso específico. Um forno também, dependendo aí da potência, se for acima de 1.200 watts, né? Mas um ventilador que tem uma potência baixa aí, sei lá, 120 watts de potência, por exemplo, 200, uns 200 watts, por exemplo, né? Já é uma tomada de uso geral. Mas circuitos de iluminação, se eu não me engano, aqui fala da seção mínima, né? Ó, cobre, alumínio, pelo menos instalação interna não utiliza alumínio, só na externa, né? O alumínio com alma de aço. E aqui na 5410, né? Não pode, isso aqui é mentira, ó. Conforme a NBR 5410, né, circuitos de iluminação podem ser usados para acionamento de outras cargas. Não. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Lembrando, pessoal, a letra D, desculpa. Lembrando, pessoal, que quando vocês forem fazer, essas questões vão estar embaralhadas, viu? Então, para você, não vai ser letra A, letra D, não. Ainda continua o que eu marquei na aula passada, porque ele grava a questão, tá? Então, é não, né? Então, vamos ver. Não, pois a norma estabelece que circuitos de iluminação só podem ser usados em circuitos de geladeiras por conta da carga indutiva. Mentira. Globo e você, nada a ver. Vamos, então só pode ser a letra D, ó. Não, pois a norma estabelece que circuitos de iluminação devem ser exclusivos para iluminação. Então, essa aqui é a correta. Aí você está vendo, quando você marca, aparece aqui limpar a escolha para você corrigir, tá? E lembrando que se você, quando você finalizar, quando você terminar as 10 questões aí, você clica em finalizar, porque aí vai contabilizar a sua nota, tá? Vamos lá, vamos para o próximo aqui, ó. Interruptores paralelos. Ah, ótimo. Deixa eu. Lembra que eu mostrei uma apresentação para vocês? Geralmente eu mostro ela em projeto também. Ó, noções de projetos prediais. Eu vou mostrar aqui para vocês, quando a gente estava falando de instalação, porque você saber instalação, né, já é um passo para você já começar a entender o que é o projeto, né? Aí lembra que eu falei que algumas coisas aqui eu vou deixar lá para projeto elétrico, tá? Então eu vou no slide lá na frente. Ó, esse aqui é um interruptor simples, interruptor paralelo, three-way. Foca nessa imagem aqui, ó. Então vamos lá. Interruptores paralelos, né? Quando fala paralelo, é porque eu quero ligar e desligar
uma lâmpada, né, com dois ou mais interruptores. O normal, né, num projetinho aí, deixa eu pegar aquele projeto aqui, ó, o normal aqui, ó. Vamos pegar desse aqui do banheiro, né? Desse banheiro acessível aqui, ó. O normal é você ter um interruptor para ligar e desligar essa luminária aqui. Geralmente em quartos, né? Quartos aí de casal, por exemplo, o pessoal gosta de pôr um interruptor, né? No, um ali do lado, né? Aqui geralmente esse foi colocado aqui, ó, mas geralmente a gente coloca o interruptor aqui, ó. A abertura da porta é para cá, você já entra e já põe a mão aqui no interruptor para ligar, né? Então você coloca um, né? Pelo menos você coloca um aqui na porta e outro lá onde vai ficar a cama de casal. Geralmente, projetos de alto padrão, você ainda tem o layout dos móveis, né, para você seguir, né, para você ter uma orientação onde que você vai colocar o interruptor paralelo. Tem uns que escolhe, além de colocar um interruptor aqui na porta e colocar um lá próximo à cama, né? Geralmente eles põem dois criado mudo, né? Aí põe um interruptor ali do lado né, onde vai ficar o da esposa e o outro do esposo e do casal, tá? Então seriam três interruptores. Mas na prática, né, se eu precisar de duas ou mais, né? Por exemplo, a escadaria aí, né? Tá certo que escadaria o pessoal coloca uma fotocélula, não, desculpa, uma minuteria, né? Com um tempo ali, um sensor de presença, né? Às vezes até coloca o sensor de presença para ele fazer às vezes do interruptor, às vezes a escada lá de descida ela é escura, né? Aí só o fato de você aparecer ali, o sensor de presença, ele já liga a luz, né? E daí passa um tempo, se não tiver movimentação, ele pega e desliga na minuteria ali, né? Então, isso pode acontecer, né? Você pode colocar interruptor, colocar sensor de presença, o interruptor em cada andar ali, né? Para você poder, imagina, você ligou a lâmpada, ligou a seção de lâmpada da escadaria lá no 24º andar, quando você chega lá no térreo, uai, cadê o interruptor? Então, sei lá, dependendo aí, você tem 30, 40, né? Ou dependendo aí da quantidade, 20, né? No caso, eu falei 24º, né? 24 interruptores. Então eu faço uma conta, né? Isso é uma conta que a gente faz instalação predial, caso eu não tenha uma automação, tá? Então ele está falando aqui, ó, interruptores paralelos representam uma praticidade, né, incontestável acerca né, acerca do fator aí, ligar e desligar uma lâmpada, né? Por que que é uma praticidade incontestável? Pois eu posso, né, eu posso não me limitar só a um ponto para ligar uma ou mais lâmpadas. Inclusive, eu posso, além de ter vários pontos para ligar uma mesma lâmpada, eu posso esses pontos ligar não só uma, mas um conjunto aqui, igual está no projeto aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, na loja aqui, eu posso ter um interruptor, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, eu tenho interruptor para ligar as lâmpadas aqui, ó, do comando A, comando B, comando D, C, né? Então eu posso ter em vários pontos aí. Por isso que ele fala que é uma praticidade acerca da matéria ligar e desligar, né? O interruptor. Ficou meio estranho aqui, ó. Interruptores paralelos representam uma praticidade incontestável acerca deles, no quesito interruptor, né?
Podemos afirmar que seu esquema de ligação é realizado de que forma? Veja a imagem abaixo. Então, a gente está vendo a imagem abaixo aqui, né? Ele já está sendo específico aqui, ó. Vou até voltar aqui na representação aqui, ó. Sempre quando eu faço a conta, né, a partir de 2, né, obviamente. Então, quando é 2, eu compro o interruptor paralelo three-way. Aí eu tenho que comprar os dois interruptores, não podem ser interruptor simples, eles têm que ser o interruptor tipo three-way, né? Porque o three-way, né, o interruptor comum, ele tem apenas, vamos pegar aqui, ó, apenas uma via, ó. A fase desce para o interruptor, é uma alavanca aqui, ó, desce. O neutro já fica na lâmpada, na carcaça fica o terra, né, para servir, né, contra fuga de corrente. E a fase desce, sobe o retorno. Por isso que tem um desenho do retorno, que é esse preto aqui, ó. E aí ele vai para o bulbo ali da lâmpada, né? A parte da carcaça ali fica o neutro. Então esse seria o interruptor simples. Agora o three-way, né? Quando eu preciso dois interruptores, pelo menos dois, aí eu tenho que comprar dois three-way. Se eu precisar mais do que dois, sempre, né? Você faz a conta. Se eu preciso de três, dois vão ser three-way, o que sobrar é four-way. Então, eu tenho que comprar um interruptor paralelo para dois pontos, interruptor paralelo, three-way, dois three-way, mais que dois, ou seja, três, quatro, cinco, eu já compro na lista de material dois three-way e o que sobrar, né, se fossem 10, né, dois já seriam three-way. Um para chegar à fase, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a fase está chegando em um deles. Não interessa em qual deles vai chegar. Eu tenho que chegar em um deles. Tu tá vendo o vermelho aqui? A fase, ó, ela chegou nele, em um deles aqui, ó. Tá vendo que tá subindo aqui dois. Aí, em vez de um retorno, sobem dois retornos. Em vez desses retornos irem para a lâmpada, eles vão direto para o outro interruptor three-way. Então chega os dois retornos nos dois bornes aqui, né? Geralmente, gente, isso não é um padrão. Geralmente é no borne superior e inferior. Por exemplo, nesse daqui eu chegaria à fase no borne do meio e o retorno eu sairia do borne A e do borne C, tá? Seria assim. E aí no outro three-way eu chegaria no A e no B, os dois retornos, e o terceiro retorno, que aí sim é esse que vai para a lâmpada, né? Inclusive é uma boa prática de projeto, né? Deixa eu até deixa eu ver que cor que tá aqui. Aqui, ó, seria interessante, ó, a linha de chamada aqui, né? Projeto, ó, fase, retorno, né? Aí o que que o pessoal faz uma boa prática de projeto? Coloca o comando aqui, ó, comando A, né? E aí esses retornos indicam que são os retornos, por exemplo, eu vou identificar aqui, ó, os dois retornos que vão para o outro interruptor three-way. Então eu venho aqui, ó, represento eles, né? A, aqui tem outro jeito de representar aqui. Agora o terceiro, né, eu poderia simplesmente colocar de novo aqui o A. Mas aí geralmente o pessoal faz uma marca aqui, coloca um asterisco, né? Aí esse asterisco é para mostrar que é o terceiro retorno, que é o retorno que vai aqui no bulbo, na parte central aqui da base E29 aqui para a lâmpada, tá? Inclusive o pessoal podem, né? Eu já vi em projeto, por exemplo.
Coloca esse daqui, ó, como um quadradinho para dizer que esse é o retorno, né? Um dos retornos e coloca o outro um triângulo, por exemplo. Aí desce o retorno em quadradinho, o retorno em triângulo e sobe. Aí, por exemplo, o terceiro, ele não tem marcação nenhuma e ele vai na lâmpada. Isso é o que a gente chama de boas práticas de projeto. Então, olhando a imagem abaixo, né? Ó, e podemos afirmar, então, é o que é verdade. O condutor terra é conectado. Não, ó, não tem conexão com terra no interruptor three-way. Essa aqui já está errada, tá? Vamos ver lá. O condutor neutro será. Não, ó. Primeiro, o neutro fica onde? Na lâmpada. Então, terra, condutor neutro, não vão no interruptor no three-way nem no four-way. Beleza? Ó, o C aqui, ó. A fase é conectada no polo B, é o que é usualmente, mas assim, não necessariamente é uma verdade absoluta, tá? Eu poderia muito bem colocar ela aqui no A e depois conectar os dois retornos no B e no C, tá bom? Mas vamos lá. A fase é conectada no polo B do primeiro three-way, ok? E no polo B do outro interruptor sairá o condutor retorno, né? Isso é verdade. Porque no polo A e no C, né? Aqui, ó, os polos restantes A, né? A do primeiro e C do segundo aqui, ó, sairá o condutor retorno, né? E os polos são conectados respectivamente a e C. Então tem três retornos. Tem o retorno, né? A fase que desce no retorno, ó, no primeiro, no three-way, onde está descendo aqui, né? No Borne B. Aí o A e o C vão ser retornos, né? E no B do outro three-way, que seria esse daqui, ó, sai o retorno. Então a fase é conectada no polo B do primeiro interruptor e no polo B do outro interruptor sairá o condutor retorno. Os polos restantes são conectados respectivamente a, né? A com A, C com C. É verdade. Isso mesmo. O A aqui, ó, seria, vamos supor que é isso aqui, o retorno A quadradinho, né? Vai ser o A dele com o A do outro aqui, o C dele, que é o A triângulo, com o A triângulo do outro. Isso mesmo. Então, até agora, esse aqui tá o mais correto, né? Tá o correto, né? Vamos ver o que fala o outro aqui. Apenas o condutor fase e neutro são conectados, desculpa, gente, aos conectores, aos interruptores paralelos. Então, fase sim, mas neutro não. Neutro é na lâmpada. Neutro e retorno vão para a lâmpada, interruptor simples, né? Só no interruptor paralelo three-way e no paralelo four-way é que tem essa particularidade, tá? Então, é a letra C. Vamos para o 8 aqui, ó. Tomadas são responsáveis por permitir que nós possamos conectar os nossos eletrodomésticos, o que isso é uma verdade. Aparelhos, televisores e muitos outros dispositivos acerca delas, podemos afirmar que, ou seja, podemos afirmar a partir dessas tomadas, né? São conectadas as tomadas, viu? Aqui ele está falando de um modo geral, né? Eletrodoméstico, televisores, né? Eu poderia, sim, atribuir, ele não falou propriamente dito, mas eu poderia atribuir a, a tomada de uso geral, tá? Mas como ele não falou propriamente dito, então eu vou assumir, né? Deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui é um exemplo aqui, ó. As tomadas, né? Ó, neutro, a fase, o neutro e vem o condutor de proteção numa tomada geral. Mostra um exemplo aqui que eu tirei. Isso aqui eu tirei do manual da Prysmian,
o manual que eu forneci como material extra, viu? Lá da atividade 4, tá? Então, ó, isso aqui é uma monofásica, por exemplo, ó, fase A, né? Desce aqui, ó, a fase é o vermelho, o neutro e o terra para ligar essa lavadora aqui. Poderia ser uma de 220 volts, por exemplo, né? Poderia ser uma de 220 volts. Agora, uma bifásica nessa aqui, ó, monofásica. Agora, a bifásica são duas fases, né? Por exemplo, fase A e fase B. Eu vou interligar esse circuito aqui. Então, eu vou só ligar a fase e o retorno. Por quê? Por exemplo, se a fase aqui ela é 127 volts, né? Então, a DDP entre duas fases de 127 volts, né? A DDP aqui, ó, vai dar 220 volts. Então, teoricamente, eu posso, né, e na prática, lógico, né, tanto na teoria quanto na prática, eu posso utilizar um equipamento monofásico de 220 volts numa tensão bifásica onde é 127, porque a DDP vai dar 220. Lembra que eu falei que normalmente em concessionárias de energia aí, né? Onde a tensão é 127, que é o que a gente chama de 110, né? Que na verdade é 127 volts, né? Comumente a tabela, lembra a tabela que eu mostrei da equatorial aqui? Comumente não é assim, não é uma regra absoluta, né? Mas comumente eles já começam da tabela lá do consumidor bifásico. Ó, isso aqui é onde é monofásico 220, né? E se eu não me engano, a tabela 2, ó. Aqui eles deixam a opção, né? Eu já vi da CPFL aqui, ó. Esse aqui é 127 volts monofásico 220. Eu já vi da Companhia Paulista de Força e Luz, ali, Paulínia, né? Onde é 127 volts. Essa tabela aqui, lá da concessionária, ela iniciar no bifásico e finalizar no trifásico para esse nível de tensão 127. Eles nem colocavam, né, lá no o monofásico. Mas eu acredito, né, como engenheiro eletricista, que você deve dar todas as opções para o usuário, né? Então, é bom, né, você, igual a Equatorial está fazendo aqui, ó, temos o consumidor, o M1, o M2 e o M3. Tá aí. Tem a opção, né? Tem o dimensionamento, né? Só que o cabo condutor ele vai ser, né, com a bitola maior, né? Mas acontece, tá? Então vamos lá, né? Então, tomadas, né, fala que são responsáveis, né, por permitir conectar eletrodomésticos, aparelhos televisores e outros, né? Lembrando que são divididas em tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. A geral, onde eu coloco cargas até inferior a 1.200, mais ou menos. Acima de 1.200, igual, né, acima de 1.200 aí, geralmente são de uso específico, né? Por exemplo, o chuveiro, que tem uma potência alta aí, né? O menorzinho aí, né? O que eu já encontrei no mercado, é 4.400 watts, né? De potência. Então, vamos lá. Tomadas são conectadas com de iluminação só se for o eletricista Zé Pica-Fio, que faz isso. Você lembra a questão lá anterior, gente? Fala que iluminação é segregada de tomada, e tomada também é. Então não é. Eu cliquei aqui, pessoal, mas não é. São conectadas as condutores fase, neutro e condutor retorno. Não, retorno é luminária, viu? Então errado. Errado porque não são conectadas à iluminação, né? O ideal é não fazer isso. Tem muita gente que pega aquela tomada que vem junto com o interruptor ali, né?
ele já jampeia, já desce a fase, né, no interruptor e já faz um jumpzinho ali na fase da tomada. E tem outros ainda, outros eletricistas que se dizem eletricistas, né? Eles pegam, em vez de conectar a fase, eles pegam e jampeiam o retorno, o que seria a fase da tomada. Aí o que que acontece? A tomada só vai funcionar se a luz estiver ligada. Isso é comum, viu? Já morei numa casa onde a instalação elétrica era horrível, né? Quem fez isso não era eletricista. São conectadas com os condutores neutro, terra e fase, respectivamente. Ok, né? Igual eu mostrei nesse desenho aqui, ó. Fase neutro e terra, né? Que é a proteção. É neutro, terra e fase, respectivamente. Ok. Em áreas suscetíveis a serem molhadas, são conectadas em um circuito do dispositivo DR. Áreas molhadas, por exemplo, aqui, ó, onde vai ficar uma lavadora, né? Chuveiro. Geralmente eu protejo com DR, igual eu mostrei aqui, ó. Igual eu mostrei no diagrama unifilar aqui, ó. No circuito do chuveiro aqui, correto. Então, essa daqui tá correto. Vamos ver a outra, o que que ela fala aqui. São utilizados para conectar chuveiros para levar a proteção do usuário contra o choque elétrico. Nada a ver. São conectados ao circuito de chuveiro, mas para elevar a proteção do usuário, não, nada a ver. Globo e você, nada a ver. Então, é a C, conectadas com os condutores neutro, terra e fase, respectivamente, né? É, em áreas suscetíveis, aí ele já está falando uma particularidade, né? Que é em áreas molhadas, que fala lá na 5410. Em áreas suscetíveis a serem molhadas, chamadas áreas molhadas, né? São conectadas em circuito do dispositivo DR. Isso mesmo. Vamos lá, questão 9. Em virtude da importância das tomadas, é definido em norma, né? Na 5410, né? A nossa norma que é a 5410, né? Dois tipos. Atue, né? Tomada de uso específico, lembrando, para cargas específicas, né? E lembrando que ela só pode ser protegida, ela tem que ser específica para o disjuntor dela, né? O específico. Eu não posso compartilhar com outras tomadas, né? Outras tomadas de uso geral ou outras de uso específico. Então, se eu tenho três tomadas de uso específico numa residência, um chuveiro, um ar-condicionado e um forno elétrico, então eu vou ter que ter três disjuntor, um para cada tomada de uso específico. Já as de uso geral, eu posso ter uma tomada da sala, uma do quarto e por aí vai, tudo nessa, né, dependendo do critério lá que a gente vai ver lá em projeto elétrico, né? Nós vamos ver, né? Ó, eu matando o português aqui. Nós vamos ver lá em projeto elétrico e é o critério, né, de dimensionamento baseado no cálculo do perímetro do ambiente e o tipo de ambiente, tá? Beleza, vamos lá, né? Acerca dessas, né, do tomado de uso específico e geral, podemos afirmar que a sigla TUG, né, TUG, descreve tomada de uso geral, correta até então, enquanto a sigla TUI se refere a tomadas de uso específico. Essa aqui é verdade. Vamos ver o que que fala nas outras aqui. Eu estou tão certo que é verdade que eu já estou marcando. A sigla TUG descreve tomadas de uso em galpões enquanto. Não, nada a ver. As TUI refere a tomadas de uso estacionário. Não, nada a ver. Globo e você, nada a ver.
Sigla TUG descreve tomadas de uso geral, correto? Enquanto a sigla TUI se refere a tomadas de uso estacionário. Errado também. Só a primeira, né, que estava correta. A sigla TUI descreve tomadas de uso em galpões, errado, enquanto a sigla TUI se refere a tomadas de uso específico. Já ele alternou aqui, né? Acertou o TUI, né? Porém, errou o TUG aqui, falando que é para galpão. Não. 10. E o último aqui, ó. Já vamos fechar com chave de ouro aqui. E aí, no próximo, eu já vou falar numa sentada só. Por exemplo, vocês comparecendo à aula aqui, né? Pedir para a Sara mandar a mensagem, né? Geralmente, se vocês comparecerem aqui à aula, a gente tira dúvidas, né? Se não tiver dúvidas, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a próxima aula, que vai ser a última dessa UC, para eu falar do prontuário de instalações elétricas, tá bom? Já adiantar isso para vocês. Aí eu vou tentar falar tudo, né? Já começar ali nas 8 horas, já começar já falando tudinho, tá? Vamos lá. Questão 10. Chuveiro. Equipamento desenvolvido no Brasil faz parte de toda a casa brasileira, em especial em dias frios, né? Sobre eixo, qualquer dia, né? Mas em dias frios salva vidas, né? Sobre eixo, podemos dizer que sua ligação é feita por meio de. A ligação é irrelevante, desde que exista disjuntor para. Não, é como assim, é irrelevante? Eu pego um chuveiro monofásico e ligo em bifásico, né? Monofásico 220, eu ligo o bifásico, dá 380, vai torrar ele, não vai nem funcionar. Errado. Tomada utilizando um plug de 20 amperes para evitar sobrecarga. Rapaz, tem muita ferragista que vende essas tomadas aí com a capacidade de corrente de 20 amperes, né? O ideal é um conector vago. Olha, conector Sindal, né? Cerâmico. É um desse daqui, ó. Ou vou duplicar aqui, ó. Conector vago dessa marca aqui, ó. Para áreas molhadas. Não vou pegar esse linear aqui, não. Ó, para chuveiro. Ó, tem esse kit aqui, você acha em qualquer loja aí grande aí. Por exemplo, os últimos que eu comprei foi naquela Leroy Merlin aí. Mas tem ferragista que tem, ó. Então, para cada fase você utiliza esse conector, ó. Ele é curto-circuitado aqui, ó. Muito bom, tem um clique rápido aqui, ó. Geralmente vem nesse kit com um saquinho pequenininho. Beleza. E aí, dependendo da carga, ó, se for um chuveiro de 4.400 dividido por 220, pessoal, ó, 4.400 dividir. Isso eu tô vendo de 4.400, ó, 220 dá 20 amperes. Mesmo esse daqui, pessoal, ele vai dar no gargalo, né? Imagina se em vez de um 4.400 for um de, sei lá, 6.300 que eu já vi, dividido por 220, olha, 28. Já, né, um plug de tomada, né, de 20 amperes, o pessoal utiliza, mas não é o correto. Vamos lá, tomada utilizando plug normal, já que a proteção está a cargo do disjuntor. Não, o normal que ele está falando é a tomada de uso geral, que geralmente ela é de 10 amperes. O barramento dela, o metal que tem nela ali, né? A proteção, a galvanização que tem ali, ele suporta uma capacidade corrente de 10 amperes. Então, esse também não é.
É louça de porcelana, pois suporta correntes superiores, né? A suportada pela tomada, além de ser de fácil conexão. Então, a melhorzinha aqui delas, né? Embora essa daqui muita gente faz, inclusive eu já fiz, né? Já instalei aí, né? é, até quando eu era estudante de engenharia elétrica, né? Mas essa não é a correta, viu? Correta é esse que é o mais conhecido, é o conector Sindel, né? Você colocar para cada fase, neutro e terra, né? E atualmente o pessoal já há um bom tempo utiliza essa daqui, né? O do conector vago, essa que ela já tem um clique ali, já é preparada. Você corta com mais ou menos uns 3 centímetros aqui, né? Aí deixa isso daqui preso. Esse conector aqui, ele é preparado e quer ver, ó? O pessoal coloca desse jeito aqui, ó. Ou desse jeito aqui, ó. Deixa lá em cima. Então, louça, porcelana. Nesse caso ali, o vago não é louça, né? Mas o Sindal aí, o Sindal, né? Ele é. Lembrando, gente, quando finalizar, eu não vou clicar finalizar, porque senão vai contabilizar o meu aqui como se eu tivesse feito. Então, pelo amor de Deus, clica aqui, ó, finalizar a tentativa ou aqui. Se você fez até aqui, ó, terminou aqui, né? Aí você pega e fecha o navegador, ou você pega e sai. Quando você voltar, ó, vou até colocar aqui, ó. Vai sair. Vou voltar lá, ó. Tá vendo? Ó, continua todas as marcações que eu fiz, né? Mas eu não finalizei a tarefa, ou seja, você vai ficar com zero, né? Por isso que é bom quando tem questionário desse tipo, seja de recuperação, seja o questionário normal, você tem que finalizar, porque senão não vai contabilizar, correto? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui, né, o compartilhamento da gravação. Lembrando, pessoal, que na próxima aula essa aqui foi a parte 2, né? Vou falar sobre prontuário das instalações elétricas, né? Já antecipando a UC de segurança e eletricidade, correto? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar o compartilhamento, para a gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. E não esqueçam de fazer as tarefas. Até mais.